De volta com o nosso programa, daqui a pouquinho bate-papo com o cardiologista, vamos falar sobre infarto, sobre problemas do coração, tem ainda as notícias sobre o mundo dos famosos e a nossa deliciosa receita. Hoje tem pão de mel na culinária. Mas agora tem informação, tem notícia chegando e o Banco de Leite do Centro de Referência de Campinas e região de aleitamento materno vive a pior crise da história, isso com estoque suficiente apenas para mais 10 dias. De acordo com a coordenação do centro, a falta de informação é o principal inimigo das doações na região. Mas neste ano, essa seca atípica também ajudou a desencadear a situação crítica atual, pois o clima de pouca umidade prejudica o sistema de produção de leite das mulheres e muitas mães não conseguem produzir o excedente para fazer essa doação. O banco, que é uma parceria entre a Maternidade de Campinas e a Prefeitura, atende Campinas e outros 20 municípios lá da região. O espaço estava habituado a passar por períodos de baixa, mas agora, em 2014, o déficit, na maioria dos meses, aconteceu. Na última sexta-feira, o estoque, que costumava ser de 150 a 200 litros, para atender a demanda, chegou apenas a 40 litros. As mulheres que puderem colaborar da região de Campinas, compareça então ao Banco de Aleitamento Materno lá da cidade e faça a sua colaboração, pensando também em outras mães, em outras crianças, em outras vidas. E a aproximação do verão faz com que mais pessoas procurem viagens em cruzeiros. Com isso, cresce também o número de vagas para trabalhar em navios. Essas oportunidades são para trabalhar nas áreas de entretenimento, limpeza e alimentação. E o salário pago pelas companhias pode chegar a R$6 mil, fora a oportunidade de conhecer lugares fantásticos, culturas completamente diferentes. Para concorrer aos cargos, basta ter conhecimento em inglês e entre as oportunidades tem vagas para limpar corredores, as demais áreas públicas do navio. Os contratados para a função também podem realizar serviços extras, como carregar malas, receber até uma graninha extra e o salário vai variando de acordo com a função. R$ 1.565 até R$6 mil. Para participar, é só entrar no site. Aqui no Brasil tem a Infinity Brasil, que é a empresa que coordena toda essa rota de cruzeiros que passa pelo nosso país e fazer o seu cadastro. Uma ótima oportunidade até para aperfeiçoar línguas. E agora, nós vamos falar de vaidade, mas vaidade masculina. Sabia que tem homem utilizando maquiagem e utilizando realmente de forma assídua? Acompanhe a reportagem. Maquiagem para homem? Eu acho que eu não usaria, não. Corretivo, base? Nem sei o que é isso. Maquiagem é para mulher. Homem não precisa. A ideia ainda é bem estranha para a grande maioria dos brasileiros, mas aos poucos a maquiagem vai ganhando alguns adeptos do público masculino. Segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o mercado de produtos masculinos dobrou em 5 anos. Gôndolas com itens específicos para eles ganham cada vez mais espaço nas lojas. E a preocupação com a imagem já ultrapassa o tradicional creminho pós-barba. A gente deixou realmente áreas específicas na loja, porque o homem ele gosta de comprar produtos para ele, né? Então, o produto para ele é um produto específico para o homem. Então, ele tem que estar num espaço específico para o homem. Eduardo é empresário. Não abre mão de esconder as olheiras e marcas no rosto quando é preciso. Uso especialmente quando tem algum evento para ser feito e eu tenho alguma imperfeição no rosto, alguma inflamação no rosto, algum corte, alguma vermelhidão. Eu costumo utilizar uma maquiagem, uma base para esconder essa imperfeição. O fotógrafo Thiago também optou por utilizar a maquiagem para cuidar da aparência. Fica aquela cara cansada, tudo, então a gente optou por esse lado aí de usar a maquiagem para poder ficar com a pele saudável, né? O problema enfrentado por eles é que maquiagens específicas para o público masculino são raras e ainda é preciso compartilhar as marcas com as mulheres. Ele busca produtos que consigam trazer uma correção na parte de poros, que são poros abertos, de acne e de vermelhidão. A maquiadora diz que a procura dos homens pela maquiagem é cada vez maior, mas o mais importante é que o resultado fique natural. Por isso, ela usa basicamente corretivo, base e pó. E para os mais ousados, um rímel incolor para levantar o olhar. Muitas pessoas hoje em dia trabalham muito com aparência, com o público. Então é muito importante estar deixando a pele mais uniformizada, dar um aspecto mais bonito, às vezes mais corado, né? Então a gente tem hoje em dia essa possibilidade, inclusive para os homens também, de estar
tendo a maquiagem para auxiliar. O resultado é esse. Veja o antes e o depois. Será que essa moda pega? Eu acho que é legal, sim. Tem muita essa coisa do metrosexual, mas ainda existe bastante preconceito, bastante repúdio ainda da parte masculina. As mulheres usam, por que os homens não usariam, né? É uma moda que está vindo aí. Mas meu negão não vai usar maquiagem, não. Muito bom, muito bom. Não sei se essa moda pega ou não, mas para quem gosta, né? Por que não? Porque só as mulheres. E falando em mulheres, atenção mulheres, a Sociedade de Cardiologia alerta. Cada vez mais mulheres estão morrendo de infarto no Brasil. De acordo com a entidade, o número de infartos em mulheres empatou com o número de infartos em homens. O motivo? A vida estressante, a jornada dupla e às vezes tripla. Se virar para cuidar da casa, ser eficiente no trabalho, ser atenciosa com a família, é muita coisa que o corpo e principalmente o coração não suporta. Então é nessa hora que o infarto acontece. Mas o nosso bate-papo hoje não é só com as mulheres, mas também com os homens, jovens, pessoas de mais idade, enfim, todos. O cardiologista Dr. André Dabarian está com a gente e vai esclarecer todas as dúvidas sobre o infarto. Bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Como vai? Doutor, bem-vindo, muito bom dia. Acho que para começar, o que é um infarto, doutor? Pois é, gente. O infarto nada mais é do que uma doença que acomete cada vez mais entre homens e mulheres. E é uma obstrução de uma artéria, né? O coração, ele tem várias artérias que são veinhas que passam pelo coração e quando uma dessas artérias é acometida e ela é obstruída, então o sangue deixa de passar por aquelas regiões, acontece o infarto. E o que obstrui essas artérias? Porque a gente estava falando de estresse, tudo isso? Isso são causadores. Na verdade, o que obstrui as coronárias, na verdade, são placas chamadas ateroesclerose. Eu gostaria de lembrá-los até, o querido Rafael e a Maria Cândida, que assim, a doença que mais mata hoje no país é a doença aterosclerótica, são as doenças cardiovasculares. E, doutor, essa é uma realidade que até um tempo atrás nós não tínhamos. As pessoas no mundo, inclusive, morriam de várias infecções, de desnutrição, inclusive, e essa vida cotidiana mudou esse cenário, essa correria toda mudou esse quadro. É verdade, mudou. A Maria Cândida lembrou bem, né, que essa vida rotineira que nós temos hoje, as mulheres, sobretudo, com essa jornada dupla e até mesmo tripla, fez com que as mulheres deixassem os lares, que cuidavam apenas dos seus filhos, e fossem para a vida social, trabalhar realmente para juntar renda com os esposos. E isso fez com que o estresse e, além disso tudo, atrelado a uma alimentação não tão saudável como os fast foods da vida, fizessem que essas doenças ateroscleróticas aumentassem, contribuindo, obviamente, para o infarto. E para vocês verem quão grave é, a Sociedade Brasileira de Cardiologia computa esses dados, esses casos de infarto que acontecem no Brasil. Eu vou pedir para o doutor André agora revelar os últimos dados, esses dados computados recentemente. Por favor, doutor. Pois é, pessoal, impressionante esses dados, né? E cada vez mais alarmantes. Se nós fizermos uma comparação dos últimos 10 anos, esses números realmente vêm crescendo assustadoramente. Hoje o cenário do país é que mais de 17 milhões de pessoas no país são acometidas por doenças ateroscleróticas, doenças cardiovasculares. Dessas, mais de 300 mil pessoas morrem anualmente no Brasil, vitimadas pelo infarto, por doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Isso quer dizer, Rafael e Maria Cândida, que a cada 2 minutos uma pessoa morre de doenças cardiovasculares no Brasil. Ou seja, nesse bate-papo que nós estamos aqui, tem alguém lá no INCOR, tem alguém em algum outro hospital morrendo de alguma doença cardiovascular. E como se prevenir desse mal? Pois é, essa realmente é a busca daquilo que nós precisamos, né? A prevenção. Tivemos agora aqui uma brilhante aula de exercícios, né? Que um deles, obviamente, é isso. Nós, da Sociedade Brasileira, dizemos que existem alguns fatores de riscos. Nós computamos em 11 fatores de riscos todos. Alguns você não consegue modificar. Quais seriam esses que você não tem como modificar? Idade. A idade, infelizmente, chegará para todo mundo e isso é um fator que quanto mais a idade avança, mais os fatores de riscos também aumentam. O sexo. Hoje nós sabemos que as mulheres até os 40, 45 anos têm uma probabilidade menor de ter doenças e os homens acima dos 45 anos aumenta muito. Só que depois, quando as mulheres entram na menopausa,
Isso cai abruptamente e se iguala como realmente vocês mostraram nos dados. Depois dos 50, 55 anos, os dados são muito pareados. De igual para igual entre homens e mulheres. Isso mesmo. Além disso, tabagismo, hipertensão, diabetes, sedentarismo, a famosa gordurinha da barriga, assim, né? Se nós olharmos assim em volta, a gente vai ver... A circunferência, né? Isso, aquela velha calosidade, né? Que os homens gostam de falar, né? E que isso é um fator hoje determinante para o aumento da probabilidade de você ter essas doenças cardiovasculares. E o cigarro, enfim, outros fatores são importantes para determinar Só voltando um pouquinho, o senhor falou que tem uma placa que se forma na artéria. Isso. Essa placa é do quê? Então, ótima pergunta. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais para o telespectador hoje entender isso. O colesterol, que na verdade é o colesterol e o triglicérides, que são na verdade gorduras que circulam no nosso sangue. Eles são importantes, o colesterol? Claro que sim. É a partir dessas gorduras que são formadas muitos hormônios, tanto os masculinos quanto os femininos. Eles são formadores também de membrana celular. Então, o colesterol hoje ele é fundamental. Não dá para você viver sem gordura. Só que como ele é uma substância não solúvel, ele não dilui no sangue, o excesso do colesterol, ele se gruda, ele se adere à placa arterial. Então, ele gruda naquelas plaquinhas, como se fosse uma capa que fica nos vasos. E no caso, nós estamos falando de coronárias porque é o coração. Essas placas, com o tempo, vão aumentando cada vez mais, diminuindo aquilo que nós chamamos de luminosidade, ou seja, o tamanho, a espessura do vaso diminui por conta dessa placa. É como se eu tivesse um cano de água, é isso, e a sujeira fosse se acumulando ali. Perfeito. Chega uma hora que aquela água não consegue mais passar. Exatamente. O mesmo acontece no nosso corpo com o sangue, é isso, doutor? Exatamente. E Rafael e Maria Cândida, agora, isso aqui é uma coisa muito importante e por isso é que nós chamamos muita atenção de todos os telespectadores. Isso não dá sinal. Então, a gente costuma dizer no campo médico que são doenças silenciosas, porque elas não te avisam. É muito fácil quando você está gripado, todo mundo sabe que você está gripado. Quando você está com uma dor de barriga, todo mundo sabe que está com uma dor de barriga, mas ninguém sabe qual é o nível de placa aterosclerótica que você tem hoje. Quer dizer, eu posso estar andando na rua e em 5 minutos infartar e não saber que eu já estava com essa situação de risco. É isso, doutor? Mas se você faz um exame e tem colesterol alto, você já fica alerta, né? Perfeito. Então a Maria Cândida está chamando a atenção de todos os telespectadores que você só tem como saber isso se você fizer um exame preventivo. A cada quanto tempo esse exame, doutor? Então, como seria feito esse exame? Como é legal da gente entender? Então, ou seja, eu sou jovem, eu tenho meu filho de 8, 10 anos. Eu preciso levá-lo ao médico, cardiologista, para dar uma olhada se ele tem realmente doenças ou não? Olha, é claro que não seremos tão radicais, mas hoje, se vocês me perguntarem se eu tenho crianças no meu consultório, eu diria sim. Eu tenho crianças de 8, 10 anos que têm colesterol alto. Mas isso é por quê? Porque hoje as nossas crianças estão sentadas em frente ao computador, com uma Coca-Cola de um lado, uma batatinha do outro e jogando videogame. Não se tem mais aquela criança que jogava bola na rua, que fazia aquelas brincadeiras. Então, com isso, a obesidade cresceu. Por isso que hoje, cada vez mais se fala nas cantinas escolares de não ter mais aqueles salgadinhos nas cantinas para que diminua a obesidade, diminua o colesterol. Então, ou seja, leve seu filho. Claro, se ele perceber que você está acima do peso, se perceber que ele é realmente uma criança sedentária, leve para fazer uma consulta com o cardiologista pelo menos uma vez. Lá o cardiologista tem condições de auscultá-lo, fazer um exame simples, um eletrocardiograma, que é um exame super simples, e detectar se ele tem ou não risco para isso. Se tem predisposição de desenvolver a doença. Predisposição. Acima dos 30 anos de idade, nós recomendamos que se faça pelo menos também uma visita ao cardiologista. E depois dos 40, aí sim, anualmente ao médico tem que ser feito. E o número de mulheres que têm tido infarto, ele aumentou muito. Por quê, doutor? Então, isso é uma outra coisa, né, Maria, que nós estávamos até conversando nos bastidores. As mulheres têm o triste hábito de procurar o ginecologista, né? Até nós costumamos triste brincar... não, feliz, né, doutor? Feliz. Mas é verdade, você está certa. Feliz, mas nós costumamos dizer, né, que as mulheres não têm coração. É uma brincadeira, obviamente, no sentido de que elas não procuram o cardiologista. E lembrando que isso é um dado muito importante, que a chance de uma mulher comum, não é, ter uma doença de câncer de mama ou do colo uterino é de 4% apenas. E essa mesma mulher com essa predisposição de 4% de ter um câncer de mama ou colo uterino
ela tem 40% de desenvolver uma doença cardiovascular. Então, ou seja, as mulheres estão morrendo mais de doenças cardiovasculares do que de câncer propriamente dito. Por isso é tão importante, telespectador, que as mulheres procurem sim o cardiologista e façam o seu preventivo da mesma maneira que procuram o ginecologista. Tem que dar o mesmo peso para várias situações, Perfeito. não é isso? É assim que nós entendemos, sem dúvida nenhuma. Bom, depois que você tem o infarto, naturalmente a pessoa morre ou ela pode sobreviver? Ótimo. Então, isso também é uma vertente. Não? Infartei. E agora? O que acontece comigo? Então, vamos entender um pouquinho só essa trajetória do infarto. Uma vez que você obstruiu uma coronária, o que acontece? A partir daquela obstrução, tudo que vem após aquela obstrução está comprometido. Nós dizemos que morreu. Uma vez que o tecido morreu, ele não tem como se reabilitar. Então, você imagine que o coração é como se fosse dedos de uma mão. À medida que uma coronária dessa se entope, esta parte deixou de funcionar e o coração começa a bater apenas com os 4 dedos, por exemplo. Isso é mais ou menos o que acontece com a insuficiência cardíaca. Então, feito isso, nós temos uma disfunção cardíaca. Aí nós podemos tratar da seguinte maneira. Bom, a pessoa teve um infarto, o que fazer a partir daí? Ele pode fazer um exame, chama-se cateterismo, que é uma invasão, que é um exame que vai até as coronárias e tenta desobstruir, ou se não conseguir a desobstrução, obviamente ele tem que partir por uma cirurgia cardíaca para tentar abrir isso. Doutor, quando o infarto vai acontecer, quando a pessoa está infartando, alguns sintomas do corpo se manifestam, não é isso? Se manifestam, sem dúvida. Que sintomas são esses? Então, pessoal, assim... Quais os sinais? Muitos deles, nós já dissemos, é uma doença silenciosa, né? Então, ou seja, as pessoas não sentem nada. Quando sentem, já foi. Mas o que chama a atenção nos homens? Então, a dor torácica é uma delas. Aquela dor forte no peito, é isso? Uma dor forte no peito, uma dor tipo opressão, como se você estivesse tendo alguém pisado no seu peito. Nas mulheres, isso não é tão comum. Essa dor pode ser no estômago, na boca do estômago que a gente fala, né? Exatamente no epigástrio. Ela pode ser irradiada, ou seja, ela pode ter pontos que vão para o pescoço, para a mandíbula, para o braço e para as costas. Ou então simplesmente cansaço. Então aquele cara que está subindo uma escada e começa a ter cansaço ou um pouquinho de dor, esse cara deve, essa pessoa, essa mulher ou esse homem deve procurar realmente o cardiologista o mais rápido possível. É possível que a pessoa infarte e não saiba? Sim, acontece isso nos diabéticos, porque o diabético se transforma numa pessoa diferente, ele não sente a dor, então ele pode ter infartado e não perceber isso. Nós chamamos de microinfartos, pequenos infartos que existem, que vão minando cada vez mais o coração. E o que deve fazer? Bom, nesse caso é aquilo que nós falamos sempre, né? A prevenção. Então, quando você diminui os fatores de riscos, vamos lembrar de uma coisa muito simples, olha, quando você diminui o colesterol, a sua chance de infartar diminui em 33%. Significa que nós temos uma comparação bem clássica aqui, ó. O Rafael não tem colesterol alto, eu tenho 33% mais chance de infartar do que ele. Nas mulheres, a hipertensão. Uma mulher hipertensa tem 40% mais chance de ter um AVC do que uma mulher que não tem hipertensão. Então, ou seja, prevenção. Prevenir é o melhor remédio, né? E hoje, lançando, a campanha mundial do coração diz, né, o slogan, amar a vida é cuidar do coração. Então, vamos cuidar do coração. Doutor, para a gente encerrar, então, eu vou pedir para o senhor repetir o que as pessoas devem fazer em casa para evitar o infarto, evitar as doenças cardíacas. Como essa prevenção deve acontecer? Pessoal, olha, são medidas simples que nós podemos ajustar. Como eu disse, são fatores que não podem ser modificados, a idade, o sexo e o estresse, que é difícil você tirar do dia a dia, mas alguns fatores você pode realmente tirar. Quais seriam eles primeiro? Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, diminuir as gorduras, diminuir o sal de modo geral. Pare de comprar temperos prontos, faça o seu próprio tempero. Diminua o sal. Lembrando que a recomendação diária de sal é 5 gramas de sal no dia todo. Nossa. As últimas recomendações mostram que o brasileiro usa 3 vezes mais esse número de sal. Evite os salgadinhos, evite as gorduras, os alimentos fritos, procure os alimentos mais saudáveis e naturais, né? Faça atividade física e qualquer recomendação nossa que faça 40 minutos de atividade física por dia já é suficiente para que você tenha uma vida saudável. Ah, eu não consigo porque eu tenho uma vida muito atrelada. Tente fazer algumas coisas, pare de usar o elevador, suba a escada, faça alguma coisa, ande mais, caminhe mais, evite ficar toda hora sentado no seu sofá, assistindo televisão, movimente-se. Hábitos saudáveis de alimentação atrelado a uma boa atividade física te garantem uma baixa dessas doenças cardiovasculares que nós tememos tanto, né?
Doutor, muito obrigado. Obrigada, doutor André. Volte sempre. É um prazer explicar. Nós vamos então agora para um rápido intervalo. Na sequência, o mundo dos famosos. O que será que as celebridades aprontaram neste final de semana? Tem também a nossa deliciosa culinária. A gente está esperando você daqui a pouquinho aqui. Não sai daí não.